Nos próximos episódios da novela Amor Sem Fim, tudo começa logo depois que a Azul está discutindo com o Kemal e dizendo a ele que ele deveria observar direitinho e ele deveria perceber de fato ali que ele é tudo para ela. Ele então friamente responde para ela que só há um caminho para ele. Ela responde que ela sabe muito bem que para ele só existe um caminho que se chama Nirhan, e ela diz que sabe muito bem disso e é por conta disso que dói tanto nela. Ele fica sem saber o que falar e por sua vez ela então sai, deixa ele sozinho ali chamando por ela, mas ela não quer nem saber e vai embora. Já com a Nirhan, ela vem chorando muito ao mesmo tempo que vai passando ali na cabeça dela um monte de flash quando ela estava com o Kemal. E logo depois de um tempo a cena muda, vai lá para o Kemal, que agora também dentro do carro ele fica bem pensativo, ao mesmo tempo que o telefone dele toca, ele olha, vê que é a Nirhan e diz logo para ela que ele quis ligar para ela e ela pergunta então o porquê que ele não ligou e ele responde para ela que não ligou porque não queria incomodá-la. Ela fica em silêncio e ele continua dizendo que não ligou porque de forma nenhuma queria deixar ela inquieta. Ela diz que não, que na realidade para ela isso está parecendo um pretexto e depois diz a ele que por favor ela precisa ver ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que precisa muito ver ele pessoalmente para que eles dois possam conversar um pouco e que precisa dizer uma coisa para ele e ele diz para ela que será que essa coisa aí nunca vai ter um fim? Ela começa a se lamentar e pergunta se de fato é isso que ele quer. Ele fica um pouquinho em silêncio, ela também, mas depois ele responde que talvez seja isso sim que ele queira. Ela fica em silêncio, querendo chorar bastante, e ele diz que é melhor eles dois se afastar, se separar e viver distante um do outro, porque vai ser melhor para ambas as partes. Ela chorando pergunta a ele se será que isso vai ser possível e ele diz que isso não está dando certo, nem muito menos vai dar certo e diz que é por conta que ela é casada. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela é casada e que ele não pode fazer isso, mas ela responde a ele que vai ficar esperando ele lá perto do posto e desliga o telefone. Ele não responde nada, fica olhando um tempo ali para o celular, pensando na vida e no caso dela enxuga as lágrimas e vai para o local onde ela determinou, mas resta saber se agora ele vai querer ir até ela, né? Pessoal, vocês que estão assistindo essa novela até aqui, na sua opinião, qual o grau de satisfação você está tendo com essa novela até o momento? Deixa a tua opinião aí nos comentários e uma nota de 0 a 10, qual sua gratificação de estar assistindo essa novela até o momento. Pessoal, você também, que se possível, deixa o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque queria conhecer cada um de vocês, tá bom? Sim, não esquece de deixar o gostei de vocês aí, para que você receba sempre em primeira mão tudo o que vai acontecer na sua novela Amor Sem Fim. Logo depois, quando chega em casa, é quando vai iniciar uma discussão do Kemal com a mãe e ela já começa a dizer para ele que ela está com muita dó do seu hack porque ele está muito doente. O Kemal pede para que, por favor, que ela não fale desse jeito porque a Azul ela já está bem triste, né? Ela então olha revoltada para ele e pergunta o que é isso, se ele acha mesmo que ela não sabe se expressar e manda ele esquecer isso e prestar bem atenção no que ela vai dizer para ele. Ele fica olhando meio encabulado e ela continua dizendo que ele de forma nenhuma venha decepcionar aquela garota e ele olha para ela e pergunta o porquê ele faria isso. Ela diz que não sabe, aponta o dedo para ele dizendo que se ele continuar assim o seu hack vai terminar morrendo ali de tristeza. Ele fica sem saber o que falar e ela continua dizendo que espera muito que isso não aconteça. Ele então sai atrás dela e já questiona ela quem foi que contou isso para ela e ela pergunta o quê. Ele então questiona ela ainda mais dizendo que já sabe, que ela sabe e continua questionando ela quem foi que contou isso para ela. Ela fica calada e ele continua pressionando dizendo que foi o Sr. Hacker que contou tudo isso para ela e ela diz que na realidade não importa quem foi que contou isso para ela. Ele fica calado e ela continua dizendo que os dois ali estão totalmente a favor da decisão do Sr. Hack porque eles também querem muito que ele se case com a Azul. Ele diz que não quer mais saber dessa conversa e ela diz que não, peraí que não é bem assim e pergunta que tipo de resposta é
é essa. Ele continua calado e ela continua dizendo a ele que não é essa a resposta correta para dar e que ele tem que pensar muito bem nas coisas. Então ele olha para o pai e pede para que ele fale alguma coisa. Ele diz que lamenta muito, chama de filho, mas que dessa vez ele vai ter que concordar com a mãe dele. Ela pede que, por favor, que ele olhe e escute o que ela está dizendo, porque a Azul é uma menina muito boa, é uma menina talentosa, amorosa e muito aconchegante ali, e que ela vem de uma família muito boa. Ele fica calado e ela continua dizendo que o Sr. Hack quer muito que ele se case com ela, e eles ali todos estão torcendo para que esse casamento de fato saia, e fica perguntando o que ele ainda está esperando. Ele fica calado e ela continua agoniando ele ali, pedindo para que ele fale, diga qual é o problema, e pede que por favor ele deixe eles ajudar ele. Ele então dá a resposta a ela dizendo que sabe muito bem que ela está ali tratando a questão de uma lógica, mas que isso aí não é só lógica, porque na realidade isso também se trata de coração, né? Ele continua dizendo que, se tratando de coração, ele não pode amar ela desse jeito, e a mãe pergunta quem. Ele responde que quem, mãe? Lógico que é a Azul, e que ela é muito importante para ele, mas não desse jeito, né? Então seu pai olha para ele e pede para que ele lhe escute, porque ele mesmo falou que esse homem era como se fosse o mesmo pai para ele, e pergunta se ele acha mesmo que não deveria ele realizar o seu último desejo. O Kemal então questiona ele se no coração dele ali de fato ele não percebe que isso seria pior se ele aceitasse essa proposta. Ele fica calado e o Kemal continua dizendo que se ele aceitasse tudo isso aí, isso ia ser na realidade uma grande mentira. Kemal continua dizendo que de forma nenhuma ele pode se casar com a Azul apenas para deixar o pai dela feliz, porque também ele tem que se sentir feliz nesse relacionamento e não deixar apenas o pai dela feliz, né? Só que ela continua questionando ele, dizendo que ele vai sim se casar com ela e que assim eles vão ser muito felizes. Ele olha para a mãe e diz que por favor, que ela tente entender que se ele se casar com a Azul, ele nunca vai ser feliz, e ela pergunta a ele o porquê. Ele fica calado e ela continua questionando ele, que é por causa daquela egoísta da Nihon, não é? Ele fica calado e ela continua dizendo que dá para notar ali que ele ainda ama ela e nunca vai conseguir esquecê-la, né? Kemal não consegue falar nada e a mãe continua dizendo um monte de coisa, que ele ainda tem ela ali na sua mente e que ela destruiu o coração dele. Kemal fica até sem saber o que responder para a mãe, o pai também lhe olhando, e ela continua dizendo que mesmo que ela tenha destruído o coração dele, ele continua louco, apaixonado ali por ela. Ela dá os parabéns a ele por estar fazendo essa grande besteira. Ele fica calado e o pai diz que gostaria muito que ele pudesse negar tudo isso que a mãe está dizendo, e a mãe dele diz a ele que não, que na realidade ele nem pode fazer isso. Kemal fica calado e a mãe diz que sempre que o Kemal se cala é porque ele fica de alguma forma ali não querendo abrir a boca para não mentir. Ela de algum jeito ali fica tentando entrar na mente do Kemal, dizendo que sabe muito bem que se ele abrir a boca ele vai dizer que ainda ama a Nihon, só que o Kemal não quer nem saber, e ele abre a boca e diz exatamente o que a mãe está falando, que ama a Nihon, que ama ela sim, que ela é a mulher da sua vida. Ele ali pega na mão dela revoltado, coloca no coração dele e pede para que ela sinta agora mesmo que a Nihon ainda mora ali no seu coração. Ele continua dizendo que ela sinta agora mesmo, pode sentir que ela ainda mora no seu coração, e não importa que ele fique calado ou não, ele sempre vai amar ela. Ele continua falando para a mãe que isso ali não depende só dele, e a mãe tira a mão e diz a ele então, quer dizer que ela estava certa, né? Que ele decepcionou todos eles. Ele fica ali com os olhos cheios de lágrimas e ela continua dizendo que ele destruiu toda a família por causa dessa mulher desgraçada. Ele diz que não, mamãe, na realidade a culpa não é da Nihon, e sim a culpa é toda minha. O Kemal diz que quer deixar bem claro que de fato ele ama a Nihon e que não vai se casar com a Azul porque ele ama a Nihon. Então a mãe diz a ele que quer que ele escute uma coisa que ela vai dizer apenas uma vez,
que ele preste bem atenção, que ele vai ter que escolher entre essa menina e sua própria mãe. Depois ela sai e deixa o Kemal sem saber o que fazer. E a pergunta que eu faço a vocês aqui, embalo logo para perguntar, na sua opinião, e aí, qual a decisão que o Kemal deveria fazer? Deveria fazer o que a mãe está pedindo ou o que o seu coração ali está lhe pedindo para fazer? Deixa a tua opinião nos comentários aí e não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Amor Sem Fim. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí, é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Um grande abraço e até a próxima.